Olá, tudo bem? Vamos hoje gravar mais uma aula. Inicialmente vou fazer minha apresentação. Meu nome é Fábio, sou professor formado em Ciências Sociais pela Unicamp, pós-graduado em Gestão e também um concurseiro, né? Fiz no último ano aí vários concursos com algumas excelentes aprovações, com São Roque para supervisor em primeiro, supervisor do Estado, diretor de educação em Santana de Parnaíba e fui primeiro colocado para vice-diretor também em Santana, segundo lugar para diretor em Cajamar, enfim. Então eu consegui reunir uma experiência aí em concursos públicos e estou tentando aqui passar para vocês nesses vídeos. Hoje nós vamos falar de uma autora muito importante que cai muito nos concursos, o nome dela é Délia Lerner, né? Vocês já devem ter ouvido falar, então vamos aqui para a nossa tela de apresentação. Délia Lerner, que escreveu o livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Essa obra está em vários concursos públicos da educação, né? Só para a gente contextualizar e para informar já você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo não é para a gente aprofundar na autora, né? Então aqui a gente vai traçar as linhas gerais do pensamento dela para que você possa acertar questões no concurso. Esse vídeo é direcionado para quem vai fazer concurso. Não é um vídeo direcionado para um aprofundamento do estudo da Délia Lerner, que aliás é um excelente livro, você deve ler, né? Se for possível, dentro do seu programa de estudos, ler o livro, ok. Agora, se isso vai tomar muito seu tempo, aí você concentra nos vídeos, nos resumos. Por quê? Provavelmente vai cair uma ou duas, três perguntas no máximo dessa autora. Então, você tem que distribuir o seu tempo de acordo, né, com sua disponibilidade, senão você acaba gastando muito tempo com um autor e aí a prova tem várias questões, você tem que fazer bem essa distribuição. Vamos lá, quem é Délia Lerner? Pedagoga, né? Docente universitária, pesquisadora das áreas de didática, da matemática e da língua. Ela é argentina, né? E o interessante é que ela é pesquisadora do SEDAC, e até 2006 ela ainda estava na sala de aula. Olha que bacana, ela já era uma pesquisadora, mas ela não saiu do chão da escola. Isso é muito legal. Então a obra dela é muito interessante. E o livro dela, famoso, né, é o Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Essa obra aparece em vários concursos públicos. Tá certo? Vamos lá. Quais os concursos que nós estamos falando nesse momento, né? Em Mairinque, que vai ser assim que a pandemia passar, logo teremos a prova, né? Professor adjunto, cai essa obra? Cai. Professor de Educação Básica, ciclo 1 e 2, está lá no edital. Professor de Substituto do Ensino Fundamental, ciclos 1 e 2, está lá no edital. E em Sorocaba, também outro concurso aí que está para acontecer, cai para professor de Educação Básica 1. E quase todos os concursos da educação cai a Délia Lerner, né? Lembrando que Mairinque é Instituto Mais, Sorocaba, VUNESP. Bom, como é que vai ser a nossa prática aqui? Nós vamos falar um pouco da obra e vamos trabalhar questões, tá? Por quê? Eu vou falar o que cai nas provas, tá? Não vou aprofundar, como eu disse, né? Não é um aprofundamento aqui da obra da autora, é apenas a gente vai analisar aquilo que o vestibular, não, desculpa, que o concurso cobra. Por quê, gente? Concurso geralmente cobra as linhas gerais de uma autora. E aí é importante pensar o seguinte, a Délia Lerner é uma autora que acredita na inclusão, que acredita que todos os alunos são capazes, que acredita numa escola transformadora, que tem uma visão bem democrática da educação, né, que entende que a leitura, a escrita é importante nesse processo de transformação do aluno. Então, nós vamos falar muito disso, mas é importante que você tenha em mente essas ideias da autora. Então, vamos lá. O livro traz a dimensão do trabalho na escola, as práticas de leitura e escrita como objeto de ensino, ou seja, a transformação da prática do professor,
que aqui a leitura e escrita, né, é o principal foco dessa obra dela. E quais são as ideias importantes para a questão de concurso? Então, a primeira ideia que você tem que ter na mente dessa autora é que a autora considera que todos, veja, todos são capazes de ler e escrever. Ou seja, esse processo da leitura e escrita, ele não está restrito a quem tem um dom, a quem nada disso. A autora diz, ó, todos, basta a escola, né, ter os instrumentos corretos para fazer com que isso ocorra. Todos são capazes de ler e escrever e se transformarem em leitores e escritores. Outro conceito importante, né? Não é só ser um leitor, é ser também um escritor, um produtor de texto. É isso que ela fala muito na sua obra. Segundo ponto importantíssimo para o concurso: aprender a ler e escrever transcende a decodificação do código escrito. Ou seja, o que a autora está querendo dizer com isso aqui? Não é só a gente aprender as sílabas, aprender as palavras, né? Elas têm que ter um contexto, a gente tem que trabalhar textos da realidade, né, do contexto social do aluno, porque não pode ser aquela coisa muito fechadinha, só para a escola, né? Aqueles textos que às vezes não tem nada a ver com o que existe lá fora. Então ela fala muito isso, não é só a gente aprender a decodificar, né, o texto, é aprender a ler e escrever, entender os textos, que os textos tenham sentido, né? É o que ela vai chamar depois também de aprendizagem significativa. O que você aprende tem que ter significado para você, tá? Terceiro ponto, importante que a escola incorpore todos os alunos à cultura da escrita e a de conseguir que todos cheguem a ser leitores e escritores, né? Já antecipei um pouco esse comentário, né? Então, assim, todo mundo tem que ter essa questão da escrita e da leitura, né? Da cultura da escrita e da leitura. E isso a escola faz não só com textos ela critica muito esses textos que são produzidos somente para a escola, né? Textos fora da realidade. Então ela diz, temos que trabalhar textos que tenham a ver com o cotidiano, com a realidade, com o mundo lá fora, né? Não são textos feitos exclusivamente. Aqui vou dar um exemplo, né? As famosas cartilhas, né? Você tinha aquelas cartilhas com aquelas frases, o bebê baba, Fábio afia a faca, né? Frases que dificilmente você vai ver no mundo real, né? Então ela fala que nós temos que trabalhar realmente aquilo que existe no mundo lá fora, porque o aluno ele vai viver o mundo lá fora, né? Não só o mundo da escrita e da leitura na escola. Criar uma microcomunidade de leitores que, além de ler, produzam seus próprios textos. Ideia fundamental dela, né? Microcomunidade, microsociedade de leitores, ou seja, a escola tem que ser uma incentivadora desse processo de leitura e escrita. E como é que isso é feito? Você criando várias estratégias, né? Possibilitando acesso aos livros para os alunos, incentivando a leitura na escola, né? Fazendo com que os alunos também tenham as suas escolhas, sejam leitores autônomos, que produzam seus textos, né? Então, isso tudo, esse conceito de microcomunidade de leitores é muito forte, ela fala muito disso na obra, então é importante porque isso aqui já foi cobrado em várias questões de concurso público, tá? Vamos aqui para a nossa primeira questão, que tem dois autores aqui, dois importantes. É questão da VUNESP, é questão longa, né? Você sabe como é a VUNESP, quem vai fazer Sorocaba tem que estar preparado para isso aqui. Então vamos lá. A capacidade de produzir um texto coerente em relação aos conteúdos e com o mínimo de coesão linguística não é um dom exclusivo de uma minoria seleta, mas uma capacidade ao alcance de todo indivíduo escolarizado, se lhe damos as condições de ensino e aprendizagem adequadas. Auguste Pasquier e Joaquim Dolls. E aqui vem a nossa autora, Lélia Lerner. O desafio que devemos enfrentar, nós que estamos comprometidos com a instituição escolar, é combater a discriminação desde o interior da escola. É unir nossos esforços para alfabetizar todos os alunos, para assegurar que todos tenham oportunidades de se apropriar da leitura e da escrita,
como ferramentas essenciais de progresso cognitivo e de crescimento pessoal. Delia Lerner. E aí vem a pergunta, né? Segundo os autores, todas as crianças têm capacidade de produzir bons textos, se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida, mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer o dom da escrita de algumas crianças. B. O que aqui já chama atenção, gente? Vamos comentar a questão item por item, né? Você marcaria A? Por que você não marcaria A? Veja, ó, aqui, ó, foge daquilo que eu falei, dom. A Delia Lerner não coloca isso. Não é o dom. Todos têm condições de aprender. Os dois autores lá, os autores que apareceram na questão aqui, né? Ó, pensamento deles aqui. Eles falam, não tem dom. Então a gente já eliminaria, porque isso aqui eles não abordam isso. Eles falam que todos têm. Então a questão estaria errada por essa questão do dom. Vamos ver a B. Todas as crianças têm capacidade de produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita, como ferramentas essenciais para a sua vida. Mas, ó, o mas aqui. Para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que alguns alunos não poderão se apropriar da leitura e da escrita. Veja, gente, ó, só com aquilo que eu falei, da gente entender a autora, que ela é uma autora que acredita que todos podem ler e escrever, a gente já eliminaria B, né? Alguns alunos não poderão? Não, ela não fala isso, ela fala todos podem, né? Então a gente também já eliminaria. Cuidado, gente, porque às vezes assim, a gente tem uma mania de pegar a nossa prática e falar, mas eu tenho um aluno que não aprende de jeito nenhum. E a gente pensar, né, em responder de acordo com as nossas vivências práticas. E assim, a pergunta é sobre os autores. A gente tem que responder de acordo com o pensamento do autor, não de acordo com o nosso pensamento. Tá bom? Então vamos lá. C. Todas as crianças têm capacidade para produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida. Mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que todos os seus alunos podem aprender, sem exceção. Opa, essa aqui, gente, perfeita no pensamento da Lerner. Né? Veja, reconhecer que todos os seus alunos podem aprender, sem exceção. É isso aí. A gente já matava aqui, ó, C, de cara aqui. Mas você faz assim no concurso? Não. Você vem aqui do lado, marca, opa, eu acho que é essa aqui, ó. Eu lembro que o Fábio falou, você marca aqui C, mas você vai ler a D também, para confirmar se está tudo certinho. D. Todas as crianças têm capacidade para produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida. Mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que não tem controle sobre a aprendizagem de cada aluno. Nossa, gente, aqui, ó, a escola reconhecer que não tem controle, claro que ela tem, né? Então, aí aqui também a gente já eliminou, ficou mais certo a nossa C lá. Nem todas as crianças, essa aqui já começou assim, ó, tem capacidade para produzir bons textos. Já acabou aqui, Lerner fala que não, todos têm. Então, ó, nós já eliminaríamos a E. Realmente, a nossa certa é a C. Então, gente, a gente faz assim, lê tudo, né? Olha aqui, ó, gabarito C. Todas as crianças têm capacidade para produzir bons textos, né? Veja, sem exceção, viu? Só com aquela ideia de que a Lerner fala que todos têm capacidade, só de você já entender isso, essa questão você acertava tranquilamente, certo? Vamos passar para outra aqui. Aqui vamos falar um pouquinho mais de alguns conceitos importantes da Lerner, né? Delia Lerner, no seu livro Ler e Escrever na Escola. Práticas sociais da escrita. O que ela vai falar aqui sobre esse conceito, né? São práticas vivas e vitais, ou seja, práticas que têm a ver com o mundo real, né? Práticas que são, na sociedade, elas existem mesmo. Onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que permitam repensar o mundo, né, e reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos, o que é legítimo. Tá? Então ela vai falar muito isso da prática social da escrita ter um sentido, da aprendizagem significativa, né?
que os textos têm que conversar com a realidade, tem que ser textos do cotidiano, que as crianças visualizam na prática, né? Então, por exemplo, tem muitos professores que gostam de trabalhar com marcas de produtos, né? Pegar lá os produtos, trabalhar textos que as crianças podem encontrar em casa, sejam textos de propaganda, textos de jornal. Por quê? E a criança vai ter contato direto e vai fazer uma relação do que ela aprende na escola com o mundo em que ela vive. E isso é muito importante. E ela vai chamar isso aqui de práticas sociais da escrita, práticas vivas e vitais, né? Nada daqueles textos pasteurizados que é só para a escola, que a criança não vai ler não vai ver aquele texto em nenhum outro lugar do mundo a não ser na escola. Ela critica muito isso, né? Então, os textos têm que conversar com a realidade. Contrato didático, né? É outra coisa que ela fala também. A interação entre professores e alunos acerca do conteúdo supõe que há um contrato implícito, né? Não é explícito, é implícito, ou seja, é uma espécie de quando você entra na sala de aula, você tem o papel de professor, o aluno o papel de aluno, e todo mundo espera do professor e do aluno um determinado papel, né? Então ela fala que isso é um contrato didático, é um contrato implícito, não está escrito em nenhum lugar, mas ali essa realidade existe, né? Essa situação professor-aluno existe. O que a Lerner vai alertar é assim, que se a gente quer criar leitores autônomos, leitores que, como diz aqui, reorganizem o próprio pensamento, sejam autônomos, sejam escritores, tenham ideias, né, sejam criativos, sejam críticos, o professor tem que ter um papel, né, de incentivar isso. Ele não pode ser a pessoa que vai tolher essas questões, né, não vai estimular isso. Então, teve uma vez que a VUNESP colocou uma questão dissertativa, onde um professor, baseado na Adélia Lerner, ele apresentava uma obra, ele lia a obra que ele escolheu. Aí ela falava, o que o professor errou? É que o professor não deu autonomia nenhuma. Primeiro que ele escolheu a obra, segundo que ele leu, segundo que ele que determinou tudo. Aí ela fala, é preciso você estimular os alunos a buscarem os livros, a ter uma liberdade, né, a escolher alguns autores, é preciso contextualizar, falar da obra. Existem muitos exemplos que antes de você apresenta vários livros para os alunos, você apresenta os autores, quem eles são, como eles pensam, né, você mostra como é que é a capa, você vai, né, criando todo um encantamento ali para que o aluno passe a admirar as obras, saber que existem diferentes gêneros, né? E isso você vai criando aquela atmosfera de leitor. O professor também tem que estimular isso, né? Então, o professor que entra com um livro na sala de aula, eu gostava de fazer isso também, até hoje. Pega os livros, colocam lá, professor, o senhor está lendo isso aqui? Isso é que ela fala da microcomunidade de leitores, né? Funciona muito assim, indicação. Professor, que livro é esse? Isso aqui eu estou lendo, é assim, assim. Nossa, professor, será que eu posso ler? É assim que vai se criando o hábito, né? E o interesse pela leitura, tá? Transposição didática, também ela fala disso. É a passagem dos saberes cientificamente produzidos para os objetos ou a prática de ensinar, né? Ou seja, quando você sai da faculdade, você teve lá toda a teoria e tal, mas quando você entra na sala de aula, né? Aí tem outras coisas que envolvem, não que tem muita gente que fala assim, mas a prática, a teoria não tem nada a ver com a prática. Tem, sim, a teoria ela fundamenta muitas coisas, né? Mas claro, teoria e prática tem que andar lado a lado, né? Então ela fala, como é que você faz essa passagem do seu saber teórico, né, para as suas práticas de ensino. Então, por exemplo, você lê a Lerner, que ela fala de autonomia, transformação, fala de mudança, de criar leitores autônomos, né? De criar uma comunidade de leitores dentro da escola, uma microcomunidade, microsociedade, vai aparecer pode ser um dos dois nomes. Ela fala de tudo isso, você leu a obra dela, aí você chega na sala de aula, você passa o texto, você escolhe o texto, você determina o livro, então você não usou a teoria, né? Você fez uma prática totalmente diferente da teoria.
Aprendizagem significativa, outro conceito importante. Veja o que ela fala aqui. Abandonar atividades mecânicas. O copiar, por copiar, né? Atividade mecânica, copia da lousa e tal. E sem sentido, que fazem o aluno compreender a atividade escrita como uma atividade unicamente escolar. Esse é o maior risco. Né, o aluno entender que aquilo ali é só para a escola, por isso que a escola tem que fazer esse link com o mundo, né, para o aluno entender que o que ele aprende ali, ele vai usar na sociedade. Né? A escola precisa proporcionar a formação de pessoas capazes de apreciar literatura e de mergulhar em seu mundo de significados, formando escritores e não mero copistas. Isso aqui, gente, é fundamental. Se você aprender esses conceitos aqui da Adélia Lerner, você já vai acertar um monte de questão que tem por aí, porque a maioria está nessas questões aqui, tá? Aprendizagem significativa é importante isso, hein? Importante mesmo na nossa prática do dia a dia, né? Coisas que têm um significado para o aluno. A cópia, atividade mecânica, não produz um significado para o aluno. Tá? Vamos lá aqui, ó, VUNESP, outra questão grande aqui. Duas citações, né, de duas autoras, né, Teresa Colomer e Ana Kempis, e elas também aparecem nos concursos, e Adélia Lerner. Então, as três autoras, né, perdão, três autoras. Aqui é um livro, aqui é outro livro. A condição básica e fundamental para um bom ensino de leitura na escola é a de restituir-lhe seu sentido de prática social e cultural, de tal maneira que os alunos entendam sua aprendizagem como um meio para ampliar suas possibilidades de comunicação, de prazer e de aprendizagem, e se envolvam no interesse por compreender a mensagem escrita. O primeiro aspecto que deve ser analisado é o abismo que separa a prática escolar da prática social da leitura escrita. Veja, acabei de falar disso. Né? Ó, ela está colocando aqui, ó, o abismo que separa o que se aprende na escola do mundo, né, da leitura e da escrita real. A língua escrita, criada para representar e comunicar significados, aparece em geral na escola fragmentada em pedacinhos não significativos. Guardem isso, porque é uma coisa muito forte na obra dela. A escola apresenta conteúdos fragmentados e em pedacinhos não significativos. A versão escolar da leitura e da escrita parece atentar contra o senso comum. Por que e para que ensinar algo tão diferente do que as crianças terão que usar depois fora da escola? Então vamos lá, para ver o que é. De acordo com as autoras, é necessário a. Manter as características de objeto sociocultural real do conteúdo trabalhado sem transformá-lo em objeto escolar vazio de significado social, mantendo aqui a mesma dinâmica da nossa aula aqui de analisar questão por questão. Aqui, gente, está muito coerente com o pensamento, né, delas, porque a gente pega o objeto sociocultural, né, que é a leitura escrita real, né, e não vamos transformar ele em objeto escolar vazio, sem um significado social. É a tal da prática social que a Lerner fala. Viva, né? Leitura viva, né? Leitura que tem significado para a criança. Tá muito bom essa aqui. Aí o que você faz? Você marca ela aqui de ladinho com lápis e fala assim, bom, eu acho que é essa. Mas, qual é a dica? Lê tudo. Por quê? De repente tem outra aqui que você pode falar, opa, peraí, vamos ver se é a A mesmo. Então vamos lá, B. Nunca marque direto assim sem ler o resto, hein, gente? Pelo amor de Deus, esse é um erro que você não pode cometer na prova. Alterar as características de objeto sociocultural real do conteúdo trabalhado para transformá-lo em objeto escolar, mesmo que haja perda de seu significado social. Aqui já contrariou a Lerner, né? Porque ela fala da prática social, é exatamente o que a Lerner manda não fazer. A B é o que ela manda não fazer. Então a gente já sabe que não é a B. Mesclar algumas características de objeto sociocultural real do conteúdo trabalhado com algumas características do objeto escolar,
mesmo que haja alguma perda do seu significado social. Não, a Lerner também vai falar, não, tem que ser prática social, não pode perder nada aqui, né? Então também não seria C. D, criar um objeto escolar como conteúdo de trabalho, diferente do que existe fora da escola. Essa aqui é tudo, é muito fora, né? Ela fala justamente o contrário, que a gente não pode fazer isso aqui. E E, criar um objeto escolar, por as crianças farão uso do que aprenderam dentro da escola. Não, né? Não, a criança vai viver no mundo, aí ela precisa aprender coisas na escola que ela vai utilizar na vida, é o que ela fala e o que as autoras falam. Então, seria a alternativa A, sem dúvida. Tá vendo? Só de você entender as características das autoras, você já resolveria essa questão, porque todas as outras são contrárias ao pensamento delas, certo? 3, VUNESP, tá vendo? Cai muito a Lerner, né? Faz uma discussão social sobre o real, o possível e o necessário para ler e escrever na escola. É o nome do livro, né? Essa autora entende que hoje a escola enfrenta o desafio de incorporar todos os alunos à cultura do escrito, de conseguir que todos seus ex-alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Afirma que isso supõe apropriar-se de uma tradição de leitura escrita, supõe assumir uma herança cultural e argumenta que para concretizar o propósito de formar todos os alunos com práticas da cultura escrita, é necessário que a escola, e aí a pergunta, A, seja objeto de uma política educacional que ouse dar um choque de tecnologia nas salas de aula e um choque construtivista nos manuais para alfabetizadores. Bom, se você não leu a Lerner toda, você poderia até falar, será que ela fala isso? Será que ela não fala isso? O que é, né? Será que ela pensa dessa maneira? Então vamos lá. Como essa aula é para a gente aprender, né? Ela não toca nessa questão do choque de tecnologia, né? Nem também fecha aqui no choque construtivista. Não são palavras que ela utiliza na obra dela. Então já não seria A, né? Mas vamos ver a B. Integre-se aos programas culturais de lazer, de educação ambiental e de saúde, colocando a leitura e a escrita como instrumentos para a formação da cidadania. Veja, para quem não leu, ficaria muito na dúvida aqui, né? Será que ela fala isso e tal? Então vamos ver as outras questões. C. Respeite a tradição de ensino por meio de cartilhas, cujo sucesso foi comprovado na história dos sistemas públicos de ensino por muitas gerações de professores. Lembra que eu falei da cartilha, das frases fragmentadas, das frases o Fábio afia a faca, né? O bebê baba, né? Então, fragmentos de textos meio sem sentido, né? Z de zabumba, que não tinha a ver, eu aprendi com a cartilha Caminho Suave. Z de zabumba, zabumba não tinha nada a ver com a minha realidade, eu nem sabia o que era uma zabumba. Então é isso que ela fala, a gente aprendia, mas fora de contexto. Hoje o mundo é outro, a realidade é outra, né? Então é importante a gente atentar a isso. D. Reconceitualize o objeto de ensino, preserve os sentidos das práticas sociais de leitura e de escrita e funcione como uma microcomunidade de leitores e escritores. Veja, gente, mesmo que você não tivesse lido, você ficaria na dúvida na A, na B. A C você descartaria, porque eu já falei disso, né? Mas veja a D, né? Se você está na dúvida, olha os conceitos da autora aqui, ó. Práticas sociais de leitura, é conceito da autora. Microcomunidade de leitores e escritores, é conceito da autora. Mesmo que você tivesse dúvida na A e na B, a D pontua 2 conceitos fundamentais da autora. Então, você marcaria D de dados, sem dúvida, né? Mesmo que você não tivesse lido, porque você viu aqui 2 conceitos importantes que você já assistiu nessa aula, certo? Práticas sociais e microcomunidades de leitores. Então, você ficaria aqui. E integre a família, mas principalmente as mães, a propósito do ensino, alfabetizando se for o caso, pois a ajuda delas pode garantir até 30% do êxito em ler e escrever. Não, né? Você viu aqui a D, que puxa os conceitos da Lerner, você marcaria letra D, tá? Gabarito letra D.
Vamos lá na 4 VUNESP. Na escola, pancada de questão aqui, gente. Por quê? O que você vai passar é fazendo questão, né? Fazer muitas questões. Então, aqui eu estou falando o que cai. Estou mostrando para vocês o que cai. Por quê? Porque, às vezes, o tempo do pessoal é curto. Então, se você vai ler todos os livros da bibliografia, vai passar o concurso e não acabou de ler ainda, né? Agora, é importante ler. É importante você, a cada concurso, ir lendo um pouco das obras, tá? Porque aí você vai se fortalecendo também. Na escola, de acordo com Lerner, a leitura é, antes de qualquer coisa, um objeto de ensino. Segundo a autora, para que a leitura se transforme também num objeto de aprendizagem, faz-se necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, ou seja, que esteja atrelada à realização de um propósito que o aluno conheça e valorize. Vamos lá, isso aqui, vamos ler com calma. B, seja ensinada de forma fragmentada, começando por textos mais curtos e fáceis de serem assimilados. Lembra, ela critica a fragmentação, né? Já falamos disso, ela fala não pode ser de forma fragmentada, então a gente já eliminaria a B. Esteja desvinculada da versão não escolar, isto é, que não haja vínculo entre a prática escolar e a prática social da leitura, é totalmente contra o pensamento da Lerner. Ela fala que a prática social da leitura, a prática escolar tem que estar vinculada à prática social da leitura. D. Sejam adaptados os textos escolhidos para leitura em sala de aula, de modo que possam atender ao nível de desenvolvimento da turma. Não, né? Todos têm capacidade de ler, de escrever, de se apropriar da cultura, né, de leitura e escrita. E seja feita em voz alta com maior frequência em sala de aula, a fim de que os alunos possam ouvir a si mesmos e aprender melhor. Não, né? Seja feita em voz alta com maior frequência. Então veja, qual que é a alternativa que é correta? Seria a alternativa A, tenha sentido do ponto de vista do aluno, ou seja, que esteja atrelada à realização de um propósito que o aluno conheça e valorize. Falamos muito disso aqui, né? O aluno tem que entender que aquilo para ele é importante do ponto de vista social, da prática social, tá? Vamos para a questão número 5. Em suas aulas, a professora Bernadette exige de seus alunos que copiem trechos de texto que constam no livro didático, que utiliza em sala de aula. Ó, já começou aqui, né? Copiar o texto do livro. Já lembra que ela falou muito da cópia, de não ter significado, né? Segundo ela, ao copiar, os alunos aprendem a ler e escrever, memorizando palavras e expressões novas. Analisando essa prática, é correto afirmar que, segundo Lerner, a professora Bernadette, veja, é questão típica da VUNESP, né? Ela coloca lá uma professora com uma experiência, né? Coloca lá, diz a prática da professora e pega a autora e a sua teoria e pergunta. De acordo com isso, está correto? Vamos ver o que pergunta. A. Comete um erro, pois essa prática garante apenas a aprendizagem da escrita. Né? B. Está certo ao propor a aprendizagem da leitura e da escrita por meio da cópia de textos? C. Deveria propor essa prática aos professores dos demais componentes curriculares, pois ela é bastante eficaz. D. Está errado, pois essa prática apenas garante a aprendizagem da leitura. E E. Equivoca-se ao supor que copiar de forma mecânica os textos seja garantia de aprendizagem de leitura e escrita. Veja, o que você percebeu aqui, né, gente? Por tudo que a gente já falou da autora, né? Por tudo que a gente já falou da autora, o que a gente vê, qual é a resposta correta aqui? Primeiro, né, ela critica a cópia. Ela acha que isso não tem muito sentido para aprender a ler e escrever. Então, nem a leitura, nem a escrita. Então, o que ela vai criticar, né? Voltando aqui para o nosso santo, questão número 5. O que ela vai criticar? Equivoca-se ao supor que copiar de forma mecânica os textos seja garantia de aprendizagem da leitura e escrita.
alternativa correta, né, seria a alternativa A, tá? Desculpa, alternativa E, né, o gabarito E. Equivoca-se ao supor que copiar de forma mecânica, tá, os textos seja garantia de aprendizagem da leitura e da escrita, né? A A está errada porque ela comete um erro, pois essa prática garante apenas a aprendizagem da escrita. Segundo a Lerner, nem escrita nem leitura, né? Cópia é atividade mecânica e não produz isso, tá? Então seria a alternativa E, porque ela está falando, a forma mecânica não garante nem a leitura e nem a escrita. Só com o que você já viu aqui, você já responderia corretamente, tá? 6, questão da VUNESP também. Vamos lá. Segundo Lerner, né? Texto grande aqui também. O ensino, alternativa A, o ensino da leitura nas escolas deve acontecer de forma sistematizada, informando os alunos sobre as especificidades da leitura, disponibilizando textos escolares produzidos com o intuito de ensinar a ler e atribuindo o real sentido da leitura. Veja, ó, só com o que a gente já viu até agora, gente, o que a Lerner fala? O texto ele não tem que ser só escolar, ele não tem que ser produzido para a escola, né? Ele tem que ser produzido para ter significado, para que ele tenha conversa com o real, né? Conversa com a sociedade, para que o aluno identifique esse texto quando ele estiver no mundo lá fora, não só um texto que é da escola. Então vamos ver aqui, ó, B. A leitura compreensiva vem ao final de uma série de diferentes etapas hierarquizadas. Primeiro preparação, depois decodificação, depois compreensão leitora e se configura em um conjunto de mecanismos que envolve a percepção e a memória. Então vamos para C aqui. Ler é um produto de reprodução de formas, de uma identificação de sons, de suas combinações e de uma memorização que se adquire por meio de exercícios. Quem lê procura soletrar palavras que serão juntadas linearmente, chegando pouco a pouco a uma compreensão elaborada do texto. D. Ler é uma atividade simples e corriqueira, que envolve várias informações por parte da inteligência e o leitor busca inicialmente o sentido do texto e, para construí-lo, coordena várias informações disponibilizadas por ele. E a leitura é um processo dinâmico de construção cognitiva, ligado à necessidade de atuar, na qual intervém também a afetividade e as relações sociais. Para que seja efetivamente compreensiva, é preciso que se configure uma energia busca de sentido do texto em situações de uso. E aí, gente, essa eu vou deixar aqui para vocês. Já matei a A, né, que eu comentei aqui, mas entre a B, a C e a D, qual que você responderia? Vamos lá, com o que você viu até agora? Só vou deixar vocês pensarem um pouquinho, né? Com o que você viu até agora, com as informações que foram dadas, né, sobre a Lerner, sobre como ela pensa esse processo de construção da leitura e da escrita, o que você responderia nesta questão, né? Você responderia B? Para a Lerner é uma série de etapas hierarquizadas. Primeiro preparação, depois decodificação. Lembra que eu falei? Decodificação é uma coisa que ela fala que a gente tem que superar, que a leitura escrita não é só decodificação. Aí começa a ser, ler é um produto de reprodução de formas, reprodução, né? Identificação de sons, memorização por meio de exercícios. Lembra? Crítica dela, os exercícios sem sentido, os exercícios muito formais da escola, muito escolarizados demais, sem ligação com o mundo, né? Soletrar palavras, né? Ler é uma atividade simples e corriqueira que envolve várias informações e o leitor busca inicialmente o sentido do texto e, para construí-lo, coordena várias informações disponibilizadas por ele? Ou é a E, a leitora? Hein? E aí, o que você responderia? Gabarito E, né? Por quê? Ela não considera a leitura uma atividade simples e corriqueira. Tá, ponto, né? Não é tão simples. Agora, a E, sim, né? Ela vai falar aqui, ó, leitura é um processo dinâmico de construção cognitiva, ligado de atuar, na qual intervém também a afetividade e as relações sociais, tá vendo?
muito presente na obra dela isso, né? A busca do sentido do texto, uma situação de uso, uma situação real que exista no mundo, tá? Então está muito ligado a isso. 7, da VUNESP, já mais recente, 2018. Segundo Lerner, ao pensar a transformação do ensino da leitura e da escrita, o desafio é formar a. Sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita. B. Leitores que saberão escolher material escrito adequado para buscar a solução de problemas. C. Alunos capazes de oralizar um texto selecionado por outro. D. Seres humanos que assumam a posição do autor que lê sem questioná-la. E. Indivíduos que dependentes da letra do texto e da autoridade de outros. Gente, vamos lá. Vocês, com o que vocês viram até agora, qual que vocês marcariam? Né? Qual que vocês responderiam? De cara, gente. Vamos lá. Lembra? Superar a questão de decifrar o sistema de escrita, códigos. É isso que nós temos que superar. A gente já não responderia de jeito nenhum. Alunos capazes de oralizar um texto selecionado por outro. Gente, o que ela fala? Autonomia. O aluno também tem a capacidade de ler, escrever, de pegar um texto, de escolher um texto. A gente criar essa autonomia no aluno, né? Seres humanos que assumam a posição do autor, que lê sem questioná-la. É o contrário, ela quer os alunos críticos, né? Alunos que consigam formalizar pensamentos, questionar, né? Buscar sua própria interpretação do autor, enfim. Indivíduos dependentes da letra do texto, da autoridade de outros. Não, ela quer a educação emancipadora, né? Educação que cria o indivíduo autônomo. Então você já colocaria qual? A B, né, gente? Leitores que saberão escolher material escrito adequado para buscar a solução de problemas. Olha só. Tá vendo? Só com o que a gente viu aqui, a gente já matou várias questões, né? Claro que, vamos lá, mais uma aqui, para a gente firmar os nossos pensamentos aqui. Em relação às práticas de leitura na escola, Lerner afirma que para comunicar às crianças os comportamentos que são típicos do leitor, é necessário que o professor monopolize as atividades de leitura, sendo sempre um modelo de leitor. B. Trave com os alunos uma relação de professor para leitor. C. Proporcione a oportunidade a seus alunos de participar em atos de leitura. D. Determina quais são as leituras que devem ou não fazer. E E. Leia sempre o mesmo tipo de texto na mesma situação. Gente, então vamos lá. Vamos pensar. O que é a Lerner? Uma professora, uma pensadora, né, uma escritora que acredita na autonomia, que acredita que todos os alunos podem ler e escrever, que acredita que a escola tem que ser transformadora, que a leitura escrita é um objeto, é uma forma de transformação dessa pessoa, para que ela se torne autônoma, para que ela se torne crítica, para que ela pense, para que ela leia, para que ela escreva. Então, tudo que a gente impõe vai contra o pensamento dela. Tudo que é monopolizar, determinar, impor, né? Professor se estabelece como acima, né? E o aluno ali, aquele leitor passivo, vai contra o que a Lerner pensa. Só de você entender isso, você marcaria a letra C. Proporciona a oportunidade a seus alunos de participar em atos de leitura e envolvê-los, né? Não é só dar oportunidade deles escolher, dar oportunidade deles darem sugestões, dar oportunidade deles falarem, né? Não só impor leituras aos alunos, mas que eles também possam ser participantes das escolhas, possam sugerir, possam, enfim, ser ali, estar dentro desse processo, tudo bem? E aqui a 9, a questão gigante da VUNESP, né? Dolze, eu nem vou arriscar falar esse nome aqui, porque eu vou errar, com certeza. Afirmam que na sua missão de ensinar os alunos a ler e escrever, a ler e a falar, a escola forçosamente sempre trabalhou com os gêneros, pois toda forma de comunicação, portanto, também aquela centrada na aprendizagem, cristaliza-se em formas de linguagem específicas.
Lerner, no capítulo 3 da obra Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, analisa que definir como objeto de ensino as práticas sociais de leitura e da escrita supõe dar ênfase aos propósitos de leitura e da escrita em distintas situações. Quer dizer, as razões que levam as pessoas a ler e escrever, as maneiras de ler, a tudo o que fazem os leitores e escritores, as relações que leitores e escritores sustentam entre si em relação aos textos. Estes, os textos, naturalmente, estão incluídos nessas práticas e, portanto, são pertinentes todos os saberes vinculados a eles, que a linguagem textual nos proporcionou. E, opa, aqui, voltou. E a autora acrescenta, sustentar que o objeto de ensino se constrói tomando como referência fundamental a prática social da leitura e escrita, supõe-se então. Tem uma parte da Lerner que é muito interessante, né? Porque ela diz assim, que ler, como é que a gente aprende a ler? O meu tá mudando aqui sozinho. Como é que a gente aprende a ler? Lendo. Como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Ela fala isso. É muito, né? Mas é verdade. Você lê. Como é que você aprende a ler? Lendo. Cada vez que você lê mais, você aprende mais. Cada vez que você escreve mais, você aprende mais. Então você aprende a ler lendo e aprende a escrever escrevendo, né? E os dois também, né? Concomitantemente. E ela fala isso. Bom, aí o que ela vai perguntar aqui? Basear esse ensino nos modelos de referência dos gêneros textuais. Fazer dos textos o eixo fundamental do ensino do ler e escrever. Selecionar textos favoráveis ao ensino da gramática e ortografia. Incluir os textos, mas não reduzir o objeto de ensino a eles. Garantir a prática do texto livre, oral e escrito. E aí? Qual que você responderia? Perguntinha essa mais complicadinha, né? O que você responderia aqui? De acordo com o pensamento da Lerner, né? Vocês viram lá. Você marcaria A, B, C, D ou E. Deixar vocês pensarem essa com tudo que vocês ouviram até agora. Se estivessem lá na prova, qual dessas você marcaria? De cara tem uma que já não dá para marcar, né? De cara, sim. Muito na cara. Então, vamos lá? Posso dar a resposta? Gabarito letra D. Incluir os textos, mas não reduzir o objeto de ensino a eles, tá? Segundo o pensamento da Lerner. Bom, nós não podemos basear no modelo de referência dos gêneros textuais, né? Fazer os textos o eixo fundamental do ensino do ler e escrever, também não. Selecionar textos favoráveis ao ensino da gramática e ortografia, não, isso eles vão aprender, né? Mas nós não podemos vincular só isso aqui, porque todo texto você vai ensinar gramática e ortografia. Ela não vai falar de um texto mais favorável que o outro para ensino da gramática e da ortografia, tá? E ela coloca aqui, incluir os textos, mas não reduzir o objeto de ensino a eles, tá? Certo? Gabarito letra D. E aqui, ó, para a gente comentar essa frase do livro que já estamos encerrando. Necessário. Né? Então ela fala ler e escrever, o necessário, o real e o possível. O que é o necessário para ler e escrever? Preservar o sentido do objeto do ensino para o sujeito de aprendizagem. O necessário é preservar na escola o sentido que a leitura e escrita tem como práticas sociais. O que nós falamos todo o tempo aqui. Né? A leitura e a escrita tem que conversar, né? Tem que ser da prática social. Não pode ser algo fora, algo apenas escolarizado, montado apenas para ensinar. Né? Tem que se comunicar aqui com o mundo. Tem que ser viva e vital, como ela diz. Isso é o necessário. Agora, o que é o real? Né? O real é a escola, gente. Né? Real é a gente pegar essa prática, né, o necessário, para a escola, né? O que não é uma tarefa fácil. Por quê? Aí você vai lidar com muitas questões que existem quando a gente quer fazer isso aqui, mas a gente vai para o mundo real, né? Vai para as dificuldades da escola, para a falta de acesso a livros, para a dificuldade da cultura leitora, dessa microsociedade de leitores. É claro que, por exemplo, você vai encontrar em alguns lugares aspectos que facilitam isso, né?
e outros que têm mais dificuldade. Mas isso não vai impedir, né? Você não pode impedir que você, de alguma forma, proporcione isso, porque aí você vai substituir a criatividade, né? Trabalhar aí de forma a gerar, né, algumas coisas que possam fazer com que a gente leve essas práticas sociais o necessário para a escola. Só que, claro, cada escola tem a sua realidade, né? Cada situação tem a sua realidade e as suas dificuldades. E por isso que ela fala que o real, né? E o possível, né? É fazer exatamente o que eu falei agora. O esforço de conciliar as necessidades, que é isso aqui que é necessário, à instituição escolar, que é o real, né? Com o propósito de formar leitores e escritores em uma versão mais próxima da social. Então, existem aí, vocês sabem, muitas escolas que, apesar de todas as dificuldades, conseguem montar lá uma biblioteca, conseguem de alguma forma doação de livros, enfim, acervos de jornal, né, vão trabalhando com anúncios e as escolas vão dentro do seu possível, né? Essa que ela fala é o esforço de você tentar adequar essas necessidades para que todos, né, possam ser leitores e escritores. Então isso é muito bacana da obra dela, muito interessante esse trecho. E aí vem aqui a diretor de Peruíbe, que foi em 2018, eu fiz essa prova. Lerner, ao discutir a questão do ler e escrever na escola, analisa a partir de 3 dimensões, o real, o possível e o necessário. Por conseguinte, para a autora, o real envolve a compreensão das dificuldades intrínsecas ao processo de apropriação da leitura e da escrita, diferenciando das questões institucionais, que pouco interferem nesse processo. Então, vamos ver isso aqui, né? Isso aqui não está muito... B. O necessário refere-se à preservação na escola do sentido que a leitura escrita tem como práticas sociais, incorporando os alunos à comunidade de leitores de escrita. Nossa, essa B aqui fala muito da Lerner, hein? Preservação na escola do sentido que a leitura escrita tem como práticas sociais. Veja, conceito da Lerner, comunidade de leitores e escritores, conceito da Lerner, né? Então, a B, eu já deixaria um asterisco aqui para falar, opa, pode ser essa. O real envolve esforço de conciliar as necessidades inerentes à escola com o propósito de formar leitores e escritores, aproximando a versão escolar da leitura escrita das práticas sociais. Opa, essa aqui, vamos também guardar ela aqui, né? O necessário abarca a organização didática dos conteúdos, considerando-se tempo e sequenciação fragmentada do que se ensina, gerando condições efetivas de aprendizagem. Falou em fragmentação, gente, esquece, né? Esquece, tá? Então, vamos lá, elimina. O possível refere-se a um ideal utópico de que todos os alunos são capazes e têm condições de se tornar cidadãos da cultura escrita, não, né? Para ela não é uma utopia, não é algo que a gente nunca vai realizar, é algo que é possível, né? Então não é utópico, tá? Então a gente tiraria a E e tiraria a A B. Ficaríamos entre duas. Por que eu deixei vocês aqui entre duas? Porque essas duas são muito próximas. E na VUNESP às vezes aparece assim, questão muito próxima uma da outra. Então vamos ler ela com calma, para ver se você consegue identificar aí qual que é das duas seria a correta. Você responderia a C ou a D, né? E aí? Né? Desculpa, a B ou a C, né? Então, vamos lá. Qual que você responderia, né? Que estão muito próximas aí. Tempo para vocês pensarem. Tanana. Então, o gabarito dessa questão número 10 seria a B. O necessário refere-se à preservação na escola do sentido que a leitura e escrita tem como práticas sociais, incorporando a comunidade de leitores e escritores. Lembra que eu falei 2 conceitos muito claros da Lerner aqui na questão B. E a C? O real envolve o esforço de conciliar as necessidades inerentes à escola
com o propósito de formar leitores e escritores. Então, ó, qual é o problema aqui? Ó? Não é aproximando a versão escolar. Veja, é um detalhe aqui muito sutilzinho, né? Você não vai aproximar a versão escolar da prática social. A versão, que é chamada a escola, tem que ter a prática social, não é aproximar, né? Então, olha só, seria a letra B. Mas veja como essa, entre a B e a C, tem uma sutileza, né? Que muita gente pode marcar a C aqui, ó, porque tem os conceitos da Lerner, só que a palavra aproximando derrubou a questão. Então, você marcaria a alternativa B. Mas atenção com esse tipo de questão, hein? Muita atenção com esse tipo de questão, que é aproximar muito uma ideia da outra, né? Então, vocês viram lá que às vezes você tem uma B muito próxima da C, né? Duas alternativas muito próximas. Eu coloquei essa última para justamente mostrar esse detalhe, que são questões que parecem corretas as duas, mas tem uma palavrinha ali que tirou o sentido que a autora quis dar. Gente, obrigado. Desculpa hoje, às vezes o mouse dá umas puladas de tela aqui, né? A gente está tentando melhorar, aperfeiçoar essas transmissões aí, mas obrigado, né? Foi o primeiro autora pedagógica que a gente gravou e a gente vai dar sequência nas gravações aí. Obrigado, compartilhe, curta, né, o canal e concentre-se, estude. Cada concurso que você faz, você fica melhor, né? Mas sempre pense o seguinte: concurso que você vai fazer, você tem que ter em mente que você vai passar. Vá, se esforce, se dedique. Nada de fazer concurso falando assim, eu vou testar meus conhecimentos. Não, bobagem isso. Você tem que ir, se preparar, estude, faça uma rotina. Tenho falado isso, uma rotina diária de estudos. 1 hora, 2 horas, cumpra. Faça muitas atividades, muito exercício, leia, né, o edital, pega lá, tente, se você não conseguir tudo do edital, pelo menos ali você tentar atingir 80%, 85% de você olhar a obra, saber o que a autora pensa, saber o que o autor pensa, é essencial, né? Porque senão você vai navegar no escuro. E aí é muito ruim, né? Vocês viram aqui que só com as questões a gente já pegou ali vários detalhes da autora. E aí você vai para a prova com uma possibilidade maior. Aquilo que eu sempre digo, se você tem disponibilidade e tempo para ler os autores, ótimo, leia, né? Só eu falo sempre o seguinte, cada autor, no máximo, você vai ter 1 ou 2 questões. Então, às vezes você investe ali 4, 10, 20 horas no autor ou mais para você responder uma questão e que se você não leu direito, não fez um bom resumo, você ainda pode errar. Então, né, aí você pode negligenciar outras disciplinas, como por exemplo matemática. Você tem que estudar matemática. É uma dificuldade, eu não gosto, tal. Mas tem que estudar, porque vai fazer diferença, né? O português, né? Você tem que estudar, tem que saber o que é uma crase, tem que saber tempo verbal, detalhes. Você tem que ir preparado para a prova como um todo. Um dos maiores erros dos concurseiros é negligenciar alguma disciplina. Falar, não, isso aqui é muito difícil, eu não gosto. É aí que você não vai passar, tá? Quando você tem uma base média, né, da maioria, e algumas você se destaca em legislação, se destaca no pedagógico, se destaca no português, aí você vai para aquele patamar ali de 70%, 75% da prova, 80%, que é geralmente aonde estão os aprovados, tá? Então, bons estudos e até a próxima gravação. Obrigado.